acho que tem muito greenwashing rolando, tem muito, tipo... querendo fazer para parecer e não ter um entendimento profundo sobre aquilo em relação a como aplica. Mas eu entendo também que essa é a realidade do ser humano. Eu acho que hoje tem ferramentas que estão surgindo para trazer a facilidade para essa tomada de decisão. E também a gente quer ser uma solução, né? Eu lembro que essa questão de dados sobre impacto, metrificação de impacto, entendimento sobre impacto, em 2016, 2017, quando eu comecei a me mergulhar por causa da Magic, eu vi quão nebuloso eram essas pautas, o quanto perdido a galera tava. Cada um tinha a sua métrica e deu para ver que muitas delas tinham interesses corporativos sendo priorizados e quase meio que um checkbox para facilitar a empresa para dizer que ela é responsável. Sim. E eu me encantei com uma taxonomia chamada Iris Plus, que é um framework desenvolvido pelo GIN, do Global Impact Investing Network, que ele consolidou o GRI, as ODS, várias taxonomias. Que legal. E metrificou, mapeou todas as métricas de impacto e correlacionou cada um com as ODS que elas são pertencentes. E a forma que ele sugere que você utilize e acompanhe essas métricas de impacto é muito humilde, no sentido que ele não fala que ela tem a solução. Ele sugere para a empresa medir o seu impacto, para ter um entendimento sobre aquilo durante um período, para usar aqueles dados para tomar uma decisão mais efetiva num novo ciclo de impacto ali dentro. Aí, vendendo um pouco o peixe da Magic, até nossa visão, até jogando para você, porque eu quero te escutar e aprender contigo, né, dentro da tua visão de mercado, que a nossa tese é o seguinte: se essas métricas de impacto não têm uma correlação direta com o retorno financeiro, as empresas não vão investir ali, em grande escala, né? É óbvio que as empresas pioneiras vão investir, porque sabem que é importante. O outro dia eu estava com o Mário Chadi do Grupo Trigo, que me explicou como, numa palestra da Yale, ele falou, cara, você não sabe, só começa, mede impacto. Porque esse é o melhor que a gente pode fazer agora, é começar. Você vai errar, você vai, né? Tipo, mas, cara, com o tempo a gente vai ter um histórico para poder analisar. E aí hoje, com inteligência artificial surgindo também, eu acredito que a nossa moeda, na medida que a gente tem uma correlação entre a emissão da moeda, que é lastreado numa métrica de impacto, e que aquilo dá um poder aquisitivo numa economia real, a gente vai fortalecer a correlação entre métricas de impacto e poder aquisitivo. Tá. E com esse dado, a gente vai poder oferecer para as empresas um caminho para seguir. Cara, você vai investir X, você vai gerar Y de impacto e você vai ter Z de retorno financeiro ou de marketing para sua marca. Você acredita também nessa dor do mercado? Você acha que tem essa dor de entendimento sobre o retorno financeiro do investimento em impacto? Com certeza. Eu acho que 2 pontos aí. Primeiro... E seja crítica, tá? Tipo, eu quero... Vamos ter claro, uma... claro. Eu quero escutar as coisas boas, você tem que falar, mas também se você vê buraco nessa tese, eu quero te escutar, tá? Tá. Não, lógico, né? Eu tô conhecendo aqui em superficialidade, eu tenho umas perguntas para fazer. Mas, por exemplo, eu acho que essa questão de mensuração de impacto ela é fundamental para a gente conseguir destravar principalmente o capital privado, né? Que tem essa demanda no mercado. É uma questão super difícil de você conseguir realmente mensurar o impacto de diferentes soluções de uma maneira, entre aspas, padronizada, mas que permita essas particularidades de cada tipo de solução. Sim, sim. Então, as ODS ajudam bastante nesse sentido, né? De ter um alinhamento global, pelo menos, assim, em termos do guarda-chuva. Exato. Mas elas são fundamentais para direcionar até a tomada de decisão, né? Onde eu vou alocar o meu recurso? O que vai dar mais retorno em termos de impacto também. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, falando de financiamento de inovação no geral, eu acho que tem uma característica que é comum, que é o tempo de maturação, né? Acho que o capital ele precisa ser muitas vezes paciente. E aí o financiamento privado ele tem uma característica que muitas vezes os investidores não têm, não conseguem compreender com profundidade essa temática. E acho que entra uma questão que está sendo muito pautada, eu acho absolutamente relevante, que é a integração dos tipos diferentes de capital, né?
Então, como é que você combina ali o capital de risco com o capital concessional, ou seja, aqueles não reembolsáveis, para poder empurrar essas soluções, né, fazer com que elas estejam em um nível de maturidade que permita esse investidor privado, essa investidora privada, ter mais segurança, entre aspas, de colocar Isso está muito capital. ligado. A gente teve o Francisco do Astor Capital, que falou sobre Private Equity, e ele destacou que, na visão dele, uma das maiores barreiras é a taxa de juros, que no Brasil tem, que não incentiva Sim, o investidor. O altíssimo. investidor é completamente desestimulado a investir em impacto, porque os juros é tão alto que, cara, é quase um dinheiro garantido, sabe? Exato. Então, por exemplo, nesse modelo de vocês, eu entendo que trazer essa visibilidade da mensuração de impacto, né, da perspectiva financeira para esse tipo de projeto ajuda muito, mas eu ainda acho que, principalmente para os projetos mais iniciais, é importante pensar nessas integrações de diferentes tipos de capital para fazer essa solução chegar no nível de maturidade que seja preparada para receber esse tipo de capital de risco, que tem uma série de características muito específicas, né? Perfeito. E você vê algum buraco nessa tese? Tipo, você vê alguma crítica que, tipo, cara, Taz, mas e isso daqui? Tipo, você acha que tem alguma coisa que a gente precisa olhar para garantir que esse modelo seja cada vez mais consolidado, que a gente consiga ter uma inteligência de dados robusta? O que você acha que são os temas que a gente precisa focar e realmente garantir que a gente está atendendo todos os aspectos? Eu vou trazer um pouco da minha perspectiva enquanto pessoa que também trabalha com coleta de dados, né? E aí Sim. escutar vocês como é que isso está sendo feito. Por exemplo, uma grande dificuldade que a gente vê é na coleta, a gente faz isso, eu imagino que vocês também tenham algum grau de autodeclaratório. Então você vai perguntar para a pessoa, para o projeto, para o originador, que tipo de impacto ele está tendo. Acho que isso é ótimo, mas precisa ter uma camada de verificação, de validação, que é muito complexa. Então como é que você integra isso num modelo desse, sabe? Perfeito. Para dar escala, mas ao mesmo tempo mantendo um grau de confiabilidade que seja Então, como compatível. que a gente estrutura? Então, a empresa hoje da Magic é um software de gestão de estratégia de impacto com uma ferramenta de gamificação que é o Karma. A gente gera soluções para empresas para fazer isso. A gente tem um CNPJ que é uma ONG, que é um fundo de captação de recursos para capacitar e qualificar projetos sociais. O trabalho da nossa ONG é justamente mapear e qualificar essas ONGs, ter sistema de auditoria para garantir a transparência no dinheiro sendo aplicado, nas métricas de impacto sendo mapeadas, para garantir tudo isso. Então, é pelo nossa Magic Org que a gente pretende, que a gente atualmente faz isso. Não tem uma auditoria, vamos supor, rigorosa, porque a gente também precisa crescer e não criar muitos processos que vão burocratizar nosso crescimento, mas cada vez mais a gente pretende ter esse sistema de auditoria, usar a tecnologia a nosso favor para ter sistemas de auditoria e qualificação. Entendi. É um pouco dessa percepção também que eu tenho. Sem um framework muito consolidado que permita a escala, você depende muito ainda de um componente humano para fazer esse tipo de validação e verificação, né? Total. Acho que faz sentido. Mas aí é processo, aí você Exato. tem que definir processo, definir ferramentas que vão ajudar você a garantir a segurança desse processo. Não tem muito o que fazer fora isso, né? Tipo, tem que saber que, cara, vai ter fraude, vai ter pessoas de má intenção, ainda mais quando você está falando sobre dinheiro, tipo... exatamente. E isso é uma coisa, né? Porque nossas ONGs parceiras, elas se tornam certificadores de emissão de karma. Tá. Quando tem uma limpeza de praia da RUT, o representante da RUT que está escaneando o QR Code da galera e emitindo karma para os voluntários. Doação até que é mais fácil, porque a gente processa na nossa plataforma, então a gente garante a segurança, a transparência nisso, porque a gente mesmo gera aquela doação. Mas o voluntário é muito complicado, a gente até já cogitou não recompensar o voluntário e só recompensar a doação, mas aí a gente viu que isso ia elitizar a Magic. Entendi. A pessoa que não tem recursos financeiros não tem condição consegue de doar fazer o aquele bem, tempo, sabe? né? Nesse sentido. E hoje agora a gente acabou de falar da história do Rodolfo, que é o fundador da Pizza, que tem uma pizzaria que aceita karma como pagamento. Oh, que legal. E é uma pizza também para quem é intolerante à lactose. E teve um líder social da Rocinha que a gente fez uma ação social que foi de distribuição de mantas e tal, que ele ganhou karma e o ponto de encontro depois era no Pizza. Ele foi, gastou os karmas na pizza e o filho dele, que era intolerante à lactose, comeu sua primeira pizza com boas ações. Ai, que Sabe? legal. Então, tipo, é muito lindo essas histórias em termos da nova economia que a gente está gerando, Sim. né? Tipo, essas novas histórias. E aí, também, aproveitando que a gente está um pouco no final da nossa conversa,
Cara, qual é a perspectiva desse mercado, dessa economia verde, dos ativos verdes, assim? Como que você enxerga o futuro desse mercado? Você é otimista, você é pessimista?